Boa tarde, turma. Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui, com a gente aqui na BRZ, para vocês aí que estão online. Glória a Deus pela vida de vocês. E algo interessante que nós temos que ter em nossa vida chama-se perseverança. Porque a Bíblia diz que muitas vezes os nossos dias serão maus. E a gente estava vindo no carro hoje de manhã, né? Aí eu mostrei para ele uma música que eu vou usar como licença poética para falar ao coração de vocês aqui hoje à tarde, beleza? Quero orar por vocês. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de falar do seu nome. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade e que o Senhor seja glorificado sempre. Pai, nós apresentamos a vida de cada um que está aqui nesta tarde, na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, o Senhor abençoe também. Abençoe aqueles que o Senhor deseja alcançar através do canal do YouTube e que todos sejam, ó Deus, edificados pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela humildade que eu tenho e necessito todos os dias do Senhor. Pai, porque se não fosse pelo Senhor, nada poderia ser feito. E eu te celebro e te exalto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Turma, Deus ele é maravilhoso e muitas vezes a gente fica assim, não, o que Deus vai falar nessa tarde? O que Deus deseja? O que Deus quer falar conosco? E eu estava ouvindo uma música, voltando para casa no carro, eu estava ouvindo uma música do Legião. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa música e aí Deus me deu um tema em cima da música do Legião. O tema que a gente vai dar para a gente meditar nessa tarde aqui, ele fala o seguinte: quando tudo está perdido. Quando tudo está perdido. O que a gente faz quando tudo está perdido? Normalmente, o ser humano, quando ele não tem o conhecimento e nem tem um relacionamento íntimo com Deus, a primeira coisa que a pessoa pensa quando tudo está perdido é que acabou. Eu quero dizer para vocês que não necessariamente quando tudo para nós está perdido, para Deus acabou. E é justamente isso que Deus quer falar no coração de todos nós aqui nessa tarde. Eu vou usar como licença poética aqui para a gente meditar a música. Eu vou usar um trecho da música Via Láctea, do Legião. Só para a gente entender o que está escrito nessa música. Essa música ela foi escrita pelo Renato Russo. E essa música fez parte do álbum A Tempestade ou Livro dos Dias. É o 7º álbum da banda, né, do Legião. E ele foi gravado dia 20 de setembro de 96. E esse foi o último disco que o Renato Russo gravou. Ele gravou esse disco em setembro de 96 e ele morreu em outubro. Ou seja, um mês depois ele morreu. E ele gravou esse CD. Ele tinha acabado de ter uma recaída nas drogas, na depressão, e ele foi e gravou esse CD. E esse CD, se você pegar a história dele no Wikipedia ou em alguns lugares de música, vocês vão ver que esse álbum ele foi envolto de uma confusão. Problema no estúdio, problema com o Renato e tal. Mas a letra da música ela é muito forte, sabe? Ela mostra uma pessoa, como o Renato já estava no fundo do poço quando ele gravou essa música. Então ela fala assim, ó, quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje eu fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Queria ser como os outros e rir das desgraças da vida, ou fingir estar sempre bem. Ver a leveza das coisas com humor. Mas não me diga isso. É só hoje e isso passa. Só me deixa aqui quieto. Isso passa. Amanhã é um outro dia, não é? Eu nem sei por que me sinto assim. Porque vem de repente um anjo triste perto de mim. E esta febre que não passa, e meu sorriso sem graça, não me dê atenção. Mas obrigado por pensar em mim. Aqui, não precisa nem falar muito como que vocês veem como que ele estava entranhado na depressão, nessa música. E aí eu quero trazer para vocês que quando tudo está perdido, existe sim uma saída. Jesus é a verdadeira saída quando tudo está perdido. Porque o fim quem decreta é ele. A gente não pode achar que só porque a gente está passando por um momento crítico, por um momento difícil,
ou por algo que aos nossos olhos é impossível, que Jesus não está no controle e que ele não tem o controle. Muitas vezes a gente pergunta, né, no meio dessa confusão que a gente tem vivido, pandemia, guerra, fraude, governo maluco para um lado, briga para o outro, aquela confusão toda, e a primeira que a gente vem e pensa é o seguinte: Deus não está no controle. Eu quero dizer para vocês nessa tarde que Deus sempre teve o controle. Deus, ele sempre chega na hora certa. Deus, ele não atrasa e ele nem adianta. Ele chega exatamente no momento certo. Eu quero provar para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o amor dele por nós, ele é incondicional. Ele não vai te amar nem mais, nem menos. Ele escolheu nos amar e pronto. Primeiro porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Isso está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Ele é a única vez em que ele fala assim, ó, façamos a nossa imagem e semelhança, foi quando ele nos criou. Porém, nós pecamos, Adão e Eva pecaram, e junto com o pecado entrou a morte. E com a morte, a partir do momento que ocorreu a morte do homem, Deus nos amou tanto que ele já mandou Jesus para nos salvar. E é isso que eu vou mostrar para vocês. O primeiro texto que eu quero ler para vocês aqui está em João 15, 13, que diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13 diz isso. Então aqui, Jesus ele está falando dele mesmo, que ele daria a vida por aqueles que ele ama, ou pelos amigos dele. E em João 17, Jesus ele faz 3 orações. Jesus, em João 17, ele ora primeiro por ele, porque ele sabia por que ele ia passar. Depois ele ora para os discípulos, porque ele saberia aquilo que os discípulos iriam sofrer. E depois, no final de João 17, eu acho que depois do versículo 21, Jesus ora por cada um de nós. Porque ele ora assim, e eu oro por aqueles que ainda irão vir, através do meu nome, alcançar o Senhor. Olha pra vocês verem que fantástico que esse homem é. E aí, o que acontece? Jesus, ele, a partir do momento que o homem peca, lá em Gênesis, Deus já vem mostrando Jesus. Lá no Velho Testamento, Jesus, todos os livros da Bíblia, vem mostrando Jesus para o homem. Desde o início, desde o Éden, Jesus já vem aparecendo. E Deus vem mostrando o amor dele através de Jesus. E Jesus, no livro de Apocalipse 3:20, ele fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui é o maior símbolo de amizade que a gente pode ter. A partir do momento que você deixa Jesus entrar na sua vida, ele automaticamente ele faz parte dela. E ele vai ceiar com você e vai ser o que está escrito aqui em João 15, 13. Ele passa a ser o nosso amigo. E ele deu a vida pelos seus amigos. Olha vocês verem que fantástico isso. Só que Jesus, ele é um homem, ele é extremamente gentil. Ele não vai entrar na sua vida se você não deixar. Ele não vai entrar. Mas o diabo vai. Porque a Bíblia diz também que o diabo ele anda ao nosso derredor, assim como o leão que possa tragar uma presa. Se você vacilar, o diabo vai te matar. Eu falo isso para as crianças que eu dou aula na igreja, aos domingos lá na Lagoinha, eu falo para eles todo domingo, ó, vocês fiquem espertos, porque o diabo não está brincando. A primeira oportunidade ele mata vocês. E é verdade. Então, quando você vence alguma coisa na sua vida, você teve uma vitória, o diabo não se alega disso. Então, ele vai fazer de tudo para acabar com a sua vitória. Sempre tem, quando você tem um momento de muita vitória, sempre vem alguém que vai criticar alguma coisa. Sempre aparece alguém que vai tentar te jogar para baixo. Sempre acontece alguma coisa que você vai ter alguma coisa, algum problema logo em seguida. Isso são 2 coisas. Primeiro, para testar e para te ensinar a amadurecer. E segundo, é o diabo tentar te derrubar. É sempre assim, gente. É sempre assim. E isso, Jesus, ele é o maior interessado em nós. Ele é o maior interessado em nós. A partir do momento que o homem peca, lá em Gênesis capítulo 3, Jesus falou assim, eu morro por eles. Já estava escrito lá. Eu vou mostrar para vocês como vocês veem que Jesus já morreu por nós. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus já mostrou Jesus lá. Deus vira para a serpente e diz assim, ó, e eu porei inimizade entre você, entre a mulher e a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Jesus já estava sendo profetizado. Aqui o que feria a cabeça,
A Bíblia diz que quando Jesus voltar como Senhor, ele vai pisar na cabeça da serpente. Só que a serpente feriu o calcanhar dele como? Levando ele para a cruz. Então, vocês estão vendo que lá no início, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, e ele já veio para nos salvar. E o bacana é que, tipo assim, eu não consigo mostrar para vocês, porque é muito longo, mas você vê, literalmente, Jesus em todos os livros da Bíblia. Todos os livros têm uma referência de Jesus. Todos eles. Gente, a Bíblia é simplesmente uma seta apontando para Jesus. Todos os livros da Bíblia se falam dele. Outra coisa legal aqui, ele, como ele é aquele que é mais interessado em nos resgatar, em nos salvar, em nos livrar das nossas dificuldades, ele também fala lá no livro de João 17, ele fala assim, ó, eu não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal. Então, ele é quem nos livre do mal. Então, se quando tudo nosso está perdido, o único que é capaz de livrar dos nossos males é Jesus. Ele é capaz de fazer isso. Sabe por quê? Ele deu a vida por nós, gente. Se ele deu algo que Deus deu o que é mais importante para ele. Para quem tem filho, sabe como é isso. A gente que é pai, quando seu filho adoece, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Cara, se eu pudesse, eu tirava a dor dele e passava para mim. E imagina Deus que só tinha ele como filho. E aí, aqui no texto de João 10,15, fala assim, ó, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele se entregou por nós. Ele deixou a sua glória. Ele deixou de ser Deus e virou um homem em forma de carne, justamente para que nós pudéssemos ser libertos de tudo aquilo que nos afasta dele. Romanos capítulo 5 também fala assim, ó, de fato, devido ao tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Gente, todos nós somos farinha do mesmo saco. Eu falo isso também para todos que me perguntam. Falo assim, gente, todos nós somos comedores de feijão. Todos nós. A única diferença é que eu conheci o Jesus como o Senhor da minha vida e eu sei muito bem para onde eu vou. Eu sou simplesmente um peregrino com a mala na mão de passagem para esse mundo. Porque eu sei para onde eu vou. Então, mesmo quando eu era pecador e cometia, não, eu ainda cometo pecados. Eu erro todos os dias. Todos nós pecamos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que todos pecaram. Todos pecaram. Todos. Sem exceção nenhuma. Desde uma criança que acabou de nascer até a pessoa mais sábia dessa terra. Todos pecaram. Todos. A natureza nossa, gente, ela é uma natureza que a gente chama de adâmica. A natureza adâmica do homem, o pecado está entranhado dentro dele. Quando uma criança acaba de nascer, se olha para aquela coisinha fofa, linda, maravilhosa, assim, nossa, que coisa mais linda, né? Parece um anjinho. Não é um anjinho, não. O pecado está intrínseco lá dentro dele. Só está esperando crescer para se manifestar. Quem nunca viu uma criança de 1 ano fazendo pirraça, gente? Sem motivo algum, a criança está fazendo pirraça. É a natureza pecadora dele. Porque ele sabe que se ele fizer isso, vai ser conveniente para ele. Entendeu? Então, ele não se entrega, ele é orgulhoso, ele só quer o melhor para ele. E nós, como seres humanos, somos a mesma coisa. Assim como uma criança mimada, nós somos assim. Muitas vezes a gente acha que a gente pode barganhar com Deus e a gente não pode. A gente tem que depender dele. Só que Deus não é um shopping ao qual a gente vai lá e se serve e vai embora. Não. Ele deseja ter um relacionamento conosco. É por isso que ele fala, eu dou a vida pelos meus amigos. Amigo, gente, é algo muito íntimo na nossa vida. E é isso que Jesus deseja. Quando Jesus cria essas oportunidades aqui, da gente conhecer um pouco mais dele, é porque ele deseja ser íntimo de todos nós. Ele deseja isso de nós. E nós, a cada dia que passa, nós temos menos tempo com o Senhor. Porque a gente está envolvido em um monte de coisa. A gente está envolvido em um monte de coisa ao mesmo tempo. Hoje, olha para você ver como é que a gente está conectado ao mesmo tempo. Aqui tem gente aqui em São Paulo, no Rio, vocês aqui. Isso aqui vai ganhar o mundo, se Deus assim permitir. E aí, a cada dia que passa, a gente está mais envolvido. E a gente esquece do algo mais essencial, que é Deus. E a Bíblia diz que isso iria acontecer. No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Isso está escrito na palavra. Então, nós temos que buscar de volta
esse relacionamento de amigo de Deus, que é chegar, Deus, eu vou para trabalhar agora, que o Senhor possa ir comigo, que o Senhor me acompanhe lá na minha jornada, que a gente possa fazer a oração que Neemias fez, a oração de chegar e falar assim, Deus, o Senhor sabe do que eu preciso, e entrar numa reunião e pôr o pau para quebrar, e deixar Deus na frente. Amém? Olha só que legal. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como que Deus já vinha mostrando Jesus desde o Velho Testamento até quando ele chega na cruz. Números, capítulo 21, versículo 9, diz assim, e Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Esse texto está em Números 21, 9. Aqui, o que aconteceu com esse povo aqui? Deus tinha tirado o povo do Egito e estava levando para a terra prometida. Só que a Bíblia diz que Deus falou com Moisés, Moisés, esse povo ao qual eu estou tirando do Egito é um povo de dura serviço. E Moisés chegou para Deus e falou assim, esses seus filhos são muito chatos, Deus. Moisés chegou no livro de Números e falou assim, Deus, o negócio é o seguinte, eles são seus filhos, não são meus. Então, ou o Senhor me mata, ou senão o Senhor resolve o berro com eles. Moisés falou isso com Deus, gente. E por muitas vezes, aqui no texto de Números 21, o povo começou a murmurar e a reclamar com Moisés. Ah, não, você me tirou do Egito para morrer no deserto. Ah, não, lá no Egito eu tinha cebola, eu tinha não sei o quê. Agora aqui eu fico comendo codorniz o dia inteiro. Ah, não, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, Deus ele teve tanto cuidado com o povo de Israel, mas tanto cuidado com o povo de Israel, que a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito e começou a andar no deserto, durante o dia, existia uma sombra que cobria o povo, para o povo não morrer de insolação. E à noite, tinha uma tocha de fogo que esquentava o povo para o povo não morrer de frio. E as crianças que cresciam, a sandália dos pés e a roupa do corpo crescia com as crianças, gente. Olha o cuidado de Deus. E por causa da desobediência do homem, o homem ficou andando 42 anos dando voltinha. O povo de Israel ficou 40 anos, dando voltinha no deserto. O trecho que eles andaram no deserto era equivalente a mais ou menos uns 15 dias de caminhada. Por causa da desobediência deles, eles andaram 40 anos. E esses 40 anos, Deus sustentou o povo com tudo. Não faltou nada. E é isso que Deus deseja. A mesma coisa está escrita em Isaías 53. Isaías 53, gente, é Jesus escrito assim, do início ao fim do texto. Só que o ápice do texto, em Isaías 53, 5, diz assim, mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 5. Gente, só por esse texto aqui, a Bíblia, para mim, já valeu. Aqui ele fala o seguinte, ele levou sobre ele, ele pegou tudo, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dificuldades, tudo, gente, tudo, absolutamente tudo, e levou na cruz. A cruz é a personificação do amor de Deus. E ali, naquele momento, quando Jesus fala, Rabi, Rabi, Labá, Sabachthani, ele fala em hebraico, Deus meu, por que me abandonou? Ali é o único momento onde Jesus se distancia de Deus. Porque Deus não pode habitar no meio do pecado. Deus não habita no meio do pecado. E Jesus, naquele momento, ele levou o pecado de todos nós na cruz. E Deus, então, não podia. Só que a Bíblia diz que Jesus não tinha pecado nele. Por isso a morte não o prendeu. Por isso que ao terceiro dia ele ressuscita. E ele, quando ele ressuscita, ele vai lá no inferno, pega as chaves, pega a cédula que era contra nós, e ele foi lá na cruz e rasgou. Assim como a Bíblia fala que quando Jesus morre, lá dentro do templo, o véu do templo se rasga no meio, a cédula de pecado que estava contra cada um de nós, ela foi rasgada. Então, quando tudo está perdido, Jesus diz assim, ó, aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5, parte A.
Quando você tiver uma dificuldade na sua vida, independente do que for, entregue elas nas mãos do Senhor. Porque ele está falando assim, ó, eu estou fazendo novas todas as coisas. Eu faço novo tudo aquilo que você acha que não é possível ser novo, eu faço. Essa parte de Apocalipse 21:5, ela é marcante no filme Paixão de Cristo. No filme Paixão de Cristo, quando Jesus está com a cruz e ele vai andando assim na Via Dolorosa, em uma determinada cena do filme, ele cai, por causa do peso da cruz, ele cai assim, se ajoelha, aí a Maria vem e tenta abraçar ele. Ele olha no fundo do olho dela e fala, é isso que eu faço novo todas as coisas. Ele não abriu mão daquilo que ele tinha que fazer. Ele não abriu, gente. Ele não se arrependeu nem um minuto. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até no livro de Apocalipse 21, versículo 5, parte A, ele fez novas todas as coisas. Se você está aqui agora, podendo me ouvir, ele fez novas todas as coisas na sua vida. Se você pode chegar na sua casa, reclinar a sua cabeça, e ele fez novas todas as coisas na sua vida, ele vai fazer de novo. Porque o livro de Salmo fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E porque as misericórdias deles não têm fim, ela se renova cada manhã na nossa vida. E a mensagem que Deus deixa para nós essa tarde é isso. Quando tudo está perdido, gente, vou usar um pedacinho da letra do que o Renato Russo falou. Sempre existe um caminho. Porque Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. E ele diz isso no livro de João. Ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode conhecer o Pai se não for por mim. Por mim. Ele conjuga o verbo na primeira pessoa do singular. Não há ninguém além dele. Não há ninguém. Inclusive, no livro de Isaías fala assim, ó, eu sou o Senhor. Fora de mim não há outro. Então, que nessa tarde vocês possam sair daqui com esse sentimento. Que Jesus ele pode mudar a sua história. Ele mudou a mim. Ele muda a minha vida todos os dias. Ele me faz ser uma pessoa melhor todos os dias. Porque a Bíblia diz também que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Está escrito lá no livro de Hebreus. E que vocês possam ter esse entendimento. Que Jesus ele é o único caminho e ele é o único que pode suprir as nossas necessidades. Existe um vazio no seu peito que é a medida certinha dele. A Bíblia diz também que não há nem altura, nem largura, nem profundidade que não seja maior do que o amor de Deus. E é esse amor que Deus tem para vocês nessa tarde. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê um restante de semana abundante para vocês e que tudo aquilo que vocês estejam procurando soluções, apresentem ao Senhor. E que o Senhor abençoe a vida de vocês. E volto a dizer, se vocês tiverem alguma dificuldade ou estiverem precisando de ajuda, não tenham medo, gente. Podem procurar. Eu posso ajudar vocês. Não porque eu posso, mas porque Jesus assim quer fazer. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade ou precisarem de ajuda, chama a gente. Amém? Eu quero orar por vocês para a gente encerrar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém pode, ó Deus, suprir as nossas necessidades se não for o Senhor. E eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que temos de falar do teu amor, de falar da tua palavra, de falarmos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E que o Senhor, Deus, possa impactar o coração de todos que estão aqui e de todos aqueles que o Senhor deseja alcançar. E eu te agradeço, ó Deus, por isso. E que se for da tua vontade, Deus, semana que vem nós possamos estar aqui reunidos para celebrar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Amém? Amém.